né? Olha como a questão aqui ela vai complicar, né? Agora sim, tendo a condição de existência, só vou querer os valores onde x é maior que 3 ou x é menor que 0. Vamos agora desenrolar a inequação, né? Olha lá para a inequação. Primeiro, tá aqui, né? Só para a gente complementar, né? O x tem que ser maior do que 3, né? Ou o x vamos falar aqui na ordem, né? X menor do que 0 ou o x maior que 3, ok? Bom, agora vamos para a inequação. Professor, o que é que você fez aí? Preste atenção. No lugar do menos 1, eu estou substituindo por um logaritmo na base 1/4, que é igual a um logaritmo, né? Um logaritmo aí, um logaritmo que é igual a menos 1, só que na base quanto? 1/4, que é exatamente aquelas propriedades que a gente já fez, que eu já estou colocando aqui direto. Ou seja, menos 1, na verdade, quanto é? É o log de 4 na base 1/4. Se você calcular isso aí, o log de 4 na base 1/4, você vai ter menos 1. Professor, mas por que você fez essa substituição? Fiz a substituição porque o logaritmo que eu tenho está na base 1/4. Tem que ficar na base 1/4, ok? Olha só que bonitinho. Eu tenho de um lado o logaritmo, tenho do lado do outro logaritmo. O que é que você vai fazer? Você vai para os logaritmandos. Quando você for para os logaritmandos, você tem x ao quadrado, ó, tá aqui, ó, x ao quadrado menos 3x. E aqui, ó, você tem quanto? Você tem 4. Professor, e aí? O que é que você vai ter? Você vai ter que x ao quadrado menos 3x é maior que 4? Não. Presta atenção que as bases estão entre quanto, hein? 0 e 1. Se as bases estiverem entre 0 e 1, o sinal da desigualdade muda para os logaritmandos. É mesmo? É. O que é que nós teríamos? Tá aí. X ao quadrado menos 3x não é maior, e sim o quê? Menor que 4. Pega esse 4, passe para o outro lado. X ao quadrado menos 3x menos 4 menor que 0. Pronto. Recaímos novamente numa inequação quadrática. Beleza? O que é que a gente vai fazer? Primeiro, tem que encontrar as raízes. Professor, como é que se encontra as raízes? Quem são os valores que zerariam, né, essa expressão quadrática? Aí você tem que resolver por Bhaskara, aquela coisa toda. A gente aqui vai dar o pulo do gato. Dá uma olhadinha aqui. Fazendo direto, resolvendo por Bhaskara, você vai encontrar que os valores que zeram, né, essa expressãozinha x ao quadrado menos 3x menos 4, seria 4 e menos 1. Como aqui a gente tem o quê? Uma inequação, tem que fazer o estudo do sinal. Dá uma olhadinha. Colocou aqui o eixo x, né? Ronaldo, quer aqui fazer o estudo aqui? Pode ser, Gibran. Antes da gente fazer o estudo do sinal, eu queria lembrar uma coisa. Bota aqui para mim, Neto. Isso, obrigado. Inequações logarítmicas. Sempre que aparecer, sempre que pintar um exercício que tem inequação logarítmica, você tem que estar de olho aonde? Na base, né? Como o Gibran falou, a base era 1/4, um número menor que 1. A base que eu digo é a base dos logaritmos, tá? Um número menor que 1. Entre 0 e 1, Ronaldo. Exatamente. Utilizar, né? Entre 0 e 1, né? Não, porque já está dentro da condição de existência, né? O vestibulando ele já sabe que a base não vai ser menor do que 0. Então, ó, eu costumo para facilitar a lembrança dele. É o Didi, é? Não é o Didi não, mas para facilitar a lembrança, eu digo assim, ó. Quando você estiver resolvendo uma inequação logarítmica e a base for maior que 1, no momento do cancelamento, eu posso dizer assim, dos logaritmos, você mantém o sinal da desigualdade. Tá? No nosso caso, a base foi menor que 1, 1/4, número menor que 1. Se o número é menor que 1, então o que acontece? Você cancela os logaritmos com suas bases e inverte o sinal. Foi por isso que, na nossa questãozinha, o sinal foi invertido. Só existem dois casos. Base maior que 1, você mantém o sinal da inequação. Base menor que 1, lembrando que ela nunca vai ser negativa, tá? Base menor que 1, você inverte o sinal da inequação. Tem um perigo aí, viu, Gibran? Diga. O aluno ele tem mania de querer inventar umas regras, né? A gente diz, não é, o cara vai incrementar. Professor, eu inventei uma regra melhor, mas pau que a sua, não sei o quê. Ó, aí o aluno faz assim, ó, quando a base for fração, inverte, olha. Tá né? errado. Então, isso é um perigo. Exatamente. Isso é um perigo. Cuidado, não é quando a base for fração, não, porque às vezes você tem uma fração 5 meios. Pronto, não, 5 se fosse, em vez de ser 1/4, fosse 5/4. Pronto, então se fosse 5/4, não ia inverter, porque 5/4 é um número maior que 1. Você lembre a regra do jeito que a gente está passando. Base maior que 1, mantém o sinal. Base do logaritmo menor que 1, inverte o sinal. Ok? Volta para a telinha aí. Vou continuar aqui ela. Lá, Jonaldo. Bom,
Então, nós paramos aonde? Numa inequação do segundo grau. Tá? Estou percebendo que o x ao quadrado é positivo, por isso a concavidade é voltada para cima. Como é que ficam os sinais? Está aqui uma raiz, menos 1, a outra raiz é o número 4, ok? E os sinais ficam o quê? Na parte de fora fica positivo, na parte de dentro, entre as raízes, fica negativo. Agora, caro vestibulando, você já está aí com o estudo do sinal. Você vai olhar aonde? Olhar o que a inequação está pedindo. Ele quer que a função seja o quê? Menor que zero, tá? Aí você lembra, o número menor que zero é um número positivo ou é um número negativo, Gibran? Parece que é negativo. Negativo. Então, ó, você vai destacar, você vai pintar no gráfico que parte? A parte negativa ou a parte positiva? Negativo. Evidentemente a parte positiva. Aí eu pergunto a Gibran, pinta dentro ou pinta fora? Aí é pinta dentro. Pronto, pintou dentro, ok? O intervalo negativo. Portanto, a solução da nossa equação é o quê? Inequação. Né? Inequação, desculpe. A solução da nossa inequação é o quê? Menos 1 menor que x menor que 4. Eu costumo dizer assim, ó, o x está entre menos 1 e 4. São todos os números que estão dentro desse intervalo, entre menos 1 e 4. Lembrando que, como nós temos... Eu sei, pô. Como nós temos... Não temos o sinal de... Termina, Jornal, da questão aí. Ó. Como nós não temos o sinal de igual, então o que é que acontece? Não, as raízes são o quê? Elas são abertas, ok? Tudo bem? Vamos embora. Observe a condição de existência lá embaixo, né? A condição de existência diz o quê? Que a nossa solução tem que ser menor que 0 ou maior que 3. Então, olha, se a nossa condição tem que ser, condição de existência tem que ser maior que 0 ou menor que 3, eu vou fazer o quê? Vou fazer a interseção entre os dois intervalos. Que intervalo? O intervalo que eu chamei de número 1, que é a condição de existência, e o número 2 que está aqui, ó, que eu chamo de possível solução. Por que possível? Porque ela não é a solução ainda. Ela vai ter que satisfazer a condição de existência, que está lá embaixo. Então, está aqui, ó, as raízes, ó, da condição de existência. 0, 3, intervalo externo, né? Olha, tem que ser menor que 0 e maior que 3, como você está vendo aí na sua telinha. A possível solução, menos 1 e 4 são as duas raízes, é o intervalo interno, intervalo de dentro, efetuando a interseção entre esses dois intervalos. Qual é a interseção entre eles? Está aqui, ó. Entre dois intervalos, entre menos 1 e 0, está aqui, ó, entre menos 1 e 0, e entre 3 e 4, ok? E a solução já está lá embaixo. X pertence aos reais, está o quê? X está entre menos 1 e 0, ou seja, menos 1 menor que x menor que 0, ou x entre 3 e 4. 3 menor que x menor que 4. Uma coisa que eu queria lembrar é... Nessa inequação, nós tivemos o quê? Nós tivemos dois intervalos. Eu gosto de dizer assim, dois pedacinhos, né, da reta. Sempre que você tiver pedaços, intervalos, você vai ter que ir colocando sempre ou. Às vezes o aluno, Jonaldo, eu fico em dúvida, não sei quando é que eu coloco o i, quando é que eu coloco o ou, né? Quando você tiver vários pedacinhos, vários segmentos, tá? Você vai sempre colocando ou, porque não tem sentido você chegar e falar assim, a solução é um número que está entre 2 e 3 e é um número que está entre 5 e 6. Isso não existe. A solução é um número que está entre 2 e 3 ou então um número que está entre 5 e 6, por exemplo, ok? Lembre-se, quando você tiver vários intervalos, você sempre vai colocando ou. Ok, Gibran? A gente vai passar aqui a parte da função logarítmica, né?
Função logarítmica tem algumas condições, a gente vai ter que ver isso aqui, né? Então, passa aqui para a telinha para a gente desenrolar aqui. A gente vai passar a falar sobre a função na verdade em específico, né? E depois a gente vai mostrar aqui o gráfico, ok? Rapaz, função logarítmica, né? Pela definição, que inclusive a gente, assim, a maioria aqui dos matemáticos, o pessoal assim, que estuda por uns livros assim, vamos assim dizer, que tem assim, sejam interessantes, o melhor livro para mim, né? Do segundo grau, a nível do segundo grau, seria o quê? Seria, no caso, Fundamentos em Matemática Elementar, né? É o livro aí que para quem ama, para quem gosta realmente de matemática, para quem quer se aprofundar, é o chamado Fundamentos em Matemática Elementar, né? Fazer aqui uma propaganda aqui do livro, né? Tá certo? Bom, no Fundamentos em Matemática Elementar ele coloca logo aí o seguinte, Ronaldo, passar aqui a caneta ótica, né? Para cá, ó. Ele fala que a função logarítmica, rapaz, ela é uma função que o seu domínio quem é? São todos os reais, né? Positivos, tirando aí o zero, né? Exatamente o asterisco aí para tirar o zero, ou seja, são todos aí os números reais positivos, excluindo aí o zero, ou seja, são os números estritamente positivos, né? E quem que é que vai ser o contradomínio? Rapaz, são todos os reais. Toda função logarítmica tem a seguinte forma, f de x, que é igual ao log de x na base a, né? Claro, dentro daquelas condições de existência. Professor, e o que é isso aqui? Essa minha funçãozinha aqui, ó, é f de x sendo igual ao log de x na base 2. É uma função em específico. Outra coisa, veja que a base 2, ela é uma base maior do que 0, diferente de 1, está dentro da condição de existência, ok? Professor, e esse x? Rapaz, esse x ele vai variar dentro de quem? De todos os números reais positivos, excluindo aí o zero da história, ou seja, os estritamente positivos. O que é que a gente vai fazer? Vai fazer uma tabelinha, não é? Para mostrar o que é que acontece. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tabelinha aí subiu, né? Colocou x e y, professor, e aí? Porque você escolheu os números 1 quarto, meio, 1, 2 e 4. Você tem que pegar aqui alguns números próximos, mais ou menos aí do zero, ver a situação, o que é que acontece. Pensa direitinho aqui comigo. Quando o x for 1 quarto, né? Ou seja, você vai ter o f de 1 quarto, né? Que é igual ao logaritmo de 1 quarto na base 2. Se você fizer as devidas contas, o logaritmo de 1 quarto na base 2, você vai ter, ó, menos 2. Você vai lá, né? Você vai lá no gráfico, no plano cartesiano, dá uma olhadinha aí, ó. Ó o que é que você está tendo. Você vai ter que x é 1 quarto, y igual a menos 2, está ali o ponto, ok? Professor, e quando x for agora 1 meio? Né? Quando x for 1 meio, você vai ter log de 1 meio na base 2. Faça as contas, dá uma ajeitadinha aí, que a gente explicou logo no começo da aula, a questão da definição. Rapaz, quando x for 1 meio, o y vai ser menos 1. Professor, onde é que vai ficar aqui no gráfico? Mais ou menos por aqui, né? Ou seja, x igual a 1 meio, o y vai ser igual a menos 1. Ronaldo, quer comentar alguma coisa aí na construção do gráfico? Não, na construção... Quer não? Não, na construção... Diga aí, Ronaldo. Na construção, não. Eu queria comentar exatamente na tabela que você montou. Certo. Né? Gibran, ele escolheu esses números aqui para x, 1 quarto, 1 meio, 1, 2, 4. Não foi à toa, não. Ele olhou, sabe para onde, vestibulando? Ele olhou para a base do logaritmo, base 2. Como a base do logaritmo é 2, então ele atribuiu a x números que são potências de quanto? De 2. Né? Então, ó, um segredozinho que ele passou aí nas entrelinhas para você é justamente esse. Se você precisar construir um gráfico de logaritmo, você vai pegar o quê? Dá uma olhada na base e os valores que você vai atribuir a x, você deve colocar números que são potências dessa base. Não foi isso que você pensou, Gibran? Pensei, desse jeito. Não, você falando isso, quem sou eu para negar, não é? Ronaldo, vamos continuar aqui, Ronaldo, já que você não quis falar sobre o gráfico, né? Rapaz, quando o x for 1, você vai ter log de 1 na base... Opa, log de 1 na base 2. Propriedadezinha. Consequência da definição. Log de 1 na base 2. Me lembrei logo. Log de 1 na base 2, 0. Tem nem conta para se fazer aqui. Professor, onde é que fica esse ponto? Tá lá, sobre o eixo x, perfeito? Professor, 2, quando x for 2, log 2 na base 2. Ronaldo, quanto é log 2 na base 2? Consequência da definição. Diz aí quanto é. Logaritmando e base iguais. Então, o resultado é 1. Fechou. O logaritmo vale 1. Só falta aqui, aí está o pontinho, né? Professor, log de 4 na base 2, que o próximo ao x agora vai ser 4. Log de 4 na base 2, faz umas continhas, aqui não tem, não tem consequência da definição. Log de 4 na base 2 é igual a 2, coloca o ponto, tá ali, apareceu.
Professor, como é que a gente faz aqui o traçado do gráfico? Caros amigos, olha a curva logarítmica como ela é bonita, né? Perceba que com o passar ela vai crescendo bem menos, que é muito diferente da exponencial. Na exponencial você aumenta, percorre um pouquinho o x, rapaz, ela aumenta demais, né? Ela aumenta assim de uma maneira assustadoramente exponencial, ok? Isso é o gráfico de uma função logarítmica crescente, ok? Próxima aula aqui a gente está